Olá, caros ouvintes! Estamos começando mais um episódio do quadro Conversa com o Especialista, o podcast do Consulta Remédios. Eu sou a Franciele, a host, e ao meu lado hoje está o Dr. Ângelo Banacchi. Seja muito bem-vindo, Dr. Ângelo, e conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigado, Fran, pelo convite, de estar aqui participando de mais um podcast. Eu sou médico de família, tá? Eu atuo aqui em consultório particular aqui em Curitiba, cuidando aí da saúde geral das pessoas, Resolvi me especializar em medicina de família justamente para poder atender a todos, Não atender um tipo de paciente em particular, mas poder atender desde criança, gestante, adolescente, adulto, idoso, a família como um todo, seja no consultório ou eventualmente até em consultas domiciliares. Uhum. Agradecemos, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, muito obrigada, e que a gente possa entender um pouquinho mais, da sua área e também do seu trabalho aqui nesse podcast. Bom, doutor, você tem percebido, assim, de modo geral, que as pessoas estão procurando, assim, mais ultimamente, assim, nos últimos anos, elas têm mais interesse nessa parte de procurar ajuda por causa de dor, em relação, por exemplo, a 5 anos atrás? Você vê alguma diferença, assim, nos últimos anos? Pois é, eu comecei a fazer uma avaliação, fui até atrás de estatísticas e coisas assim, para pensar sobre essa questão de procura, de pacientes procurarem mais por causa de dor. Eu não diria que mudou isso, sabe? Eu acho que os pacientes continuam procurando os médicos de uma maneira igual, assim, não chegou a mudar isso. Porém, a queixa dor é a queixa, assim, disparada, a mais comum de todas dentro do consultório, Toda Uhum. consulta, o paciente vem, sempre tem o sintoma dor associado a alguma outra coisa, É o sintoma mais comum de todos, O que incomoda, é o que muitas vezes leva a pessoa a procurar um médico, E hoje, fui atrás de uma estatística lá, a Organização Mundial da Saúde fala que cerca de, pelo menos 80% das pessoas vão procurar um médico pelo menos uma vez na vida por causa de dor nas costas, que acho que é a disparada dor mais comum aí de todas, Uhum. E desses 80% dessa população, 90% vai procurar mais de uma vez até. Então, é um tema muito relevante e extremamente importante aqui para a gente discutir, Esse meu questionamento, em relação aos últimos anos, me chamou muita atenção, por exemplo, a questão da pandemia, do Covid, as pessoas terem, sintomas tão difusos, nem sempre, relacionados especificamente com uma gripe, surgiram muitas patologias agregadas, e muitos sintomas agregados também. Então, assim, a pandemia, por acaso, esse evento específico, que foi algo mundial, que, todo mundo aí sentiu as consequências, o doutor sentiu alguma diferença, mais procura, ali no auge, da pandemia? Como é que foi essa parte da pandemia para a parte de dor? A grande busca durante a pandemia foi por conta justamente do Covid mesmo, Sintomas gripais era disparado que explodiu, as consultas nos consultórios, tanto consultas presenciais quanto consultas remotas, que foi uma novidade aí que veio, que a Uhum. gente não tinha, e agora começou a ter essas consultas remotas durante a pandemia, que isso explodiu. Agora, passado esse boom aí, as consultas remotas deram uma diminuída, Agora, a busca não foi necessariamente por causa de dor, Então, durante a pandemia foi mais por conta dos sintomas da Covid. Mas o que aumentou muito durante agora, depois da pandemia, é a questão de busca por conta de sintomas de saúde mental, Ansiedade e depressão, Hum. principalmente, Então, essas Uhum. queixas, assim, são as mais comuns que a gente vê no consultório, aumentou muito, Há estatísticas aí que falam que a OMS diz que aumentou em torno de 25% a busca de pessoas por consultas de ansiedade e depressão depois da pandemia. E eu tenho percebido isso no consultório também, tenho atendido muitas queixas de ansiedade e depressão, Não necessariamente a dor. Às vezes, sintomas ansiosos, a pessoa traz junto, por conta do contexto todo ela está inserida, às vezes vem a questão da dor junto, que prejudica mais ainda, Às vezes uma ansiedade, ou às vezes até uma depressão, A pessoa fica muito em casa, parada, Uhum. travada, não se mexe, não faz exercício físico, não se movimenta, isso tudo às vezes acaba trazendo dor junto para ela, Difícil a gente ter uma estatística específica dessa quantificar isso, Mas eu Uhum. tenho percebido isso, esse aumento de ansiedade e depressão, justamente por conta da pandemia, as pessoas ficarem mais presas dentro de casa e daí exacerbar esse tipo de condição, e as dores associadas a isso, mas com relação às pessoas ficarem paradas, muitas pessoas em casa sem se movimentar, A gente tem diversos tipos de dor, mas a gente sabe que as dores mais comuns do ser humano são aquelas que vão acometer, então, as regiões ali das costas e a região da cabeça, face e pescoço.
Quais são as principais causas dessas dores? Hoje a gente divide as causas de dor basicamente em 3 tipos, tá? Então, o primeiro tipo, eu não gosto de usar os termos técnicos, então vamos falar em termos gerais, né? A primeira tem a ver com essa questão que você pontuou, que é a questão mais muscular, né? Que a gente chama de musculoesquelética, né? Que são dores assim associadas a algum dano, algum tecido do corpo, né? Então, você bateu, caiu, machucou, aquilo vai te causar dor, né? Você ficou muito tempo parado, e daí a hora que você foi fazer algum tipo de movimento, alguma coisa assim, você fez algum tipo de trauma, machucou alguma região, principalmente das costas, que é o mais comum aí que você até citou. Uhum, Ou então doenças infecciosas, né? Você tem, sei lá, uma infecção em algum lugar da pele, do músculo, algum lugar, e aquilo acaba te causando dor porque faz também um machucado, um dano ali na região onde está acometida, e isso acaba causando dor. Então essa é uma das principais causas aí de dor, né? Então, dor nas costas, dor de algum trauma que você caiu, se machucou, sofreu um acidente, eventualmente uma cirurgia, né, que faz um corte, aquele lugar onde foi feito o corte vai ter dor porque foi machucado ali, foi manipulado, né? Então essa é uhum, a principal causa aí de dor. Segundo tipo de causa de dor são as dores de origem neurológica, tá? Então a gente tem várias doenças assim que afetam o sistema nervoso do nosso corpo, né? E acabam causando dor. Uma das mais comuns e conhecidas é o diabetes, uma doença que acaba afetando os nervos, principalmente que enervam a região de pés e mãos, mas mais os pés principalmente. E a pessoa, com o passar do tempo, às vezes começa a ter prejuízo nesses nervos lá e começa a ter algum tipo de dor. Essa dor de origem neurológica, ela é um pouquinho diferente, ela não é só a dor em si. Você sente a dor também, né, aquele desconforto, mas você tem outros sintomas, como por exemplo formigamento nos pés. Né? Você sente que o uhum, pé está formigando, que ele está estranho, e às vezes a sensação de dificuldade e fraqueza, você vai ter dificuldade de se movimentar ou de fazer algum tipo de esforço, porque isso está associado à dor neurológica, né? Tem outras doenças que também causam, doenças infecciosas que causam dor neurológica, como por exemplo a hanseníase, que ainda é comum no nosso meio, que as pessoas conhecem como lepra, né? E a doença herpes, também uma doença também comum, que às vezes acomete a herpes zoster, que às vezes afeta uma região de um nervo em particular do corpo, e a herpes, quem teve sabe que a dor é insuportável, uma dor muito forte. Além dessas duas principais causas aqui, a terceira daí causa que quando não entra em nenhuma dessas duas condições, não é nenhum causada por um trauma, um dano em algum tecido e não é neurológica, né? Antigamente eles chamavam isso de dor complexa, né? Hoje até tentam dar uns nomes diferentes para isso, para tentar identificar uma dor que não entra nessas duas classificações aí, né? E o principal exemplo delas é a fibromialgia, tá? Que é uma dor que uhum. afeta dor no corpo inteiro, uma dor complexa, difusa, que dói em tudo quanto é lugar. A ciência ainda não descobriu exatamente o que causa essa dor, qual é o ponto principal dela, né? Tem alguns tratamentos, mas o tratamento costuma ser complicado para essa dor da fibromialgia, né? Que é uma dor mais complicada, mais complexa. Algumas dores acabam se tornando desse tipo complexa, como por exemplo a dor da artrose, né, que é um tipo de inflamação que afeta principalmente as articulações do joelho, eventualmente do quadril. No começo ela é uma dor inflamatória, que tem mais características desse primeiro tipo que eu te falei, que faz dano no tecido, mas com o passar do tempo que ela vai ficando uma dor mais crônica, que a gente fala, que é uma dor que não está só naquele momento, ela fica durante semanas, meses, anos acompanhando aquela pessoa. Às vezes essa dor também se torna uma dor complexa, não tem mais o dano no tecido, mas ela também não afeta o sistema nervoso, e daí ela é uma dor que não classifica em lugar nenhum, a gente coloca nesse terceiro balaio aí, né, que seria dessas dores, assim, complexas, que podemos dizer assim. Uhum. Sobre as dores complexas, né, até era uma dúvida minha aqui, que o doutor citou, né, a própria fibromialgia, né, que é um dos casos, eh, como o doutor mesmo comentou, né, até a origem, né, ainda é muito, né, tá se estudando, tá se entendendo muito sobre essa doença, né. Mas quando o paciente chega para o doutor, por exemplo, com, né, ali, vamos dizer, alguns sintomas se caracterizam, como que funciona, né, vamos pegar o exemplo da fibromialgia, mas, o diagnóstico e tratamento dessas doenças mais complexas, né, o que o doutor poderia nos dizer, assim, que é algum ponto-chave para diagnosticar e tratar esse tipo de doença que não segue muitos padrões, vamos dizer assim? Tá.
Normalmente essas doenças que não seguem um padrão, como o principal exemplo aqui, eu acho que é a fibromialgia, que as pessoas talvez tenham um conhecimento um pouco maior, normalmente a gente chama o diagnóstico é de exclusão, né? A gente vai atrás de Uhum. todas as doenças conhecidas, né? As que têm os sintomas mais comuns. Ah, sofreu algum trauma, bateu ali as costas. Uau, você não faz exercício físico, vamos colocar uma atividade física para ver se é só uma questão muscular aí que tá um condicionamento físico ruim. Tem alguma outra doença associada? Vamos fazer algum exame para tentar investigar se tem alguma coisa assim, uma doença reumatológica, enfim, alguma outra doença que possa explicar aquela dor. Quando a gente não encontra nada disso, daí a gente começa a pensar, opa, aí parece ser uma dor que não encaixa em nenhuma dessas nossas caixinhas já conhecidas, né, que a medicina conhece bem. Opa, Uhum. então isso aqui parece ser um diagnóstico de exclusão. Não é nenhuma daquelas, então acaba sobrando esse tipo de dor, por exemplo, esse tipo de diagnóstico mais complicado, como o da fibromialgia. Alguns médicos chegam a dizer que a fibromialgia nem existe, tá? Que é a invenção da cabeça da pessoa, né? Mas a ciência já mostrou que não, que realmente tem essa implicação, né? Mas tem alguns que acham que não, que isso é invenção da cabeça das pessoas, tal, né? O que às vezes até dificulta daí de fazer um diagnóstico, de ajudar a pessoa, né? Porque a Uhum. pessoa vem, ela reclama que ela está com dor no corpo inteiro, ela não tem um lugar específico do corpo, é mais comum nas costas, mas assim, vários pontos no corpo como um todo começa a ter essa dor, esse incômodo, né? E a gente vai daí atrás. Normalmente essas pessoas que têm fibromialgia, ela tem normalmente um componente mais de ansiedade junto, né? Que às vezes acaba aumentando até, potencializando essa dor, né? Uhum. Doenças psiquiátricas acabam potencializando mais ainda essas dores em geral, né? Mas da fibromialgia parece ser algo mais específico, assim, que afeta bastante mesmo. E o tratamento, ele acaba utilizando várias especialidades médicas, no caso da fibromialgia, é possível a gente tratar só do, né, do olhar da dor, ou a doutora acredita que seja algo mais, englobando outras especialidades, né, fazendo um trabalho, assim, a mais mãos? Qual que é a sua opinião? Dor como a fibromialgia, e dores, às vezes, que se cronificam, né? Aquela dor que às vezes a pessoa tem. Essa dor aguda é aquela dor. Teve uma dor de cabeça que daqui a pouco melhorou e tá tudo certo. Teve uma dor nas costas porque deu um mau jeito e daqui a pouco melhorou e ficou tudo bem. Essas são as dores mais tranquilas que a gente tem para tratar, medicamentos, tal, repouso, eventualmente atividade física, dependendo da situação, a gente resolve. Agora, dores mais complexas que se cronificam, né? Que a pessoa tem aquela dor por anos e já tomou de tudo quanto é remédio, já foi em um monte de especialista e nada resolveu, essas dores mais complexas, sim, elas precisam de um olhar normalmente multiprofissional, né? Precisa de alguém que dê atenção para essa pessoa, que entenda o contexto que ela tá inserida, o que está causando essa dor, e que consiga fazer algum tipo de modificação de comportamento, né? Seja ele de fazer atividade física, tá? Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer atividade física, ela está deprimida, porque aquela dor já deixou ela mais para baixo, né? Com um humor mais depressivo, ela não quer nem sair de casa porque ela está doendo, tudo, não tem vontade de fazer uma atividade física. Então, eventualmente, a gente dá alguma medicação para ajudar nessa dor, para permitir que ela possa fazer uma atividade física, né? Às vezes precisa de uma fisioterapia junto, às vezes precisa de uma abordagem, às vezes isso não funciona, a pessoa precisa de alguma outra questão, por exemplo, acompanhamento psicológico, tá? Porque daí o acompanhamento psicológico vai ajudar ela a entender esse contexto dessa dor, o que está causando, o que prejudica mais a dor, como é que ela consegue resolver isso de alguma outra forma diferente, mudar algum tipo de comportamento dela que piore a dor, né? Ou que criar comportamentos bons que melhorem a dor, né? Questão do sono também, quando a dor é complicada, assim, se a pessoa não dorme direito, às vezes acorda de manhã, tá pior, né, do que estava no dia anterior. Então, investir nessa questão do sono também é importante para esse tipo de dor complexa. E outras terapias, como por exemplo a acupuntura, né, também pode ser tentada, em alguns casos ela traz algum benefício para alguns tipos de dores assim mais complexas, né? Então, com certeza, ela acaba tendo uma abordagem mais multiprofissional, né? Você acaba tendo que atuar em várias frentes aí para conseguir ajudar e amenizar essa dor, que muitas vezes não é curável, né? Ela é uma fibromialgia, às vezes a pessoa vai conviver com isso pro resto da vida. Você consegue Uhum. amenizar, resolver um pouco, diminuir, deixar ela uma pessoa que consiga viver, né? Ter prontidão para a vida, que eu gosto de usar esse termo, né? De poder sair, fazer, pegar o filho, brincar, se divertir, ir num cinema, ficar lá sentado numa cadeira e tranquilo e não sentir dor ou sentir o mínimo de dor possível que ela permita ela trabalhar e ser uma pessoa ativa, né? Me chamou atenção aqui, né, nesse tempinho que a gente já tá conversando, né,
as várias vezes que o doutor citou a questão da atividade física, né? A gente pode dizer que ela é um fator, assim, preventivo muito importante, né? Com certeza. Ontem mesmo estava conversando com a minha mãe. Ela tem uma lombalgia já crônica, uma dor nas costas, já bastante crônica. E daí eu sempre pego no pé dela, né? Ó, mãe, você tem que fazer atividade física, né? Porque ela é extremamente importante, ela ajuda muito. Agora, que tipo de atividade física, né? E ela é relutante para fazer atividade física, né? A pessoa de idade já está com quase 70 anos. O melhor tipo de atividade física é a musculação. Tá? Uhum. Normalmente é aquela atividade física chata que as pessoas não gostam de fazer, né? Porque ninguém gosta de Verdade. ficar lá, né? Movimentos repetitivos várias vezes, né? Eu mesmo faço musculação, mas eu tenho uma preguiça também de ir lá e falar, ai, fica lá levantando aquele peso e tal. Mas Sim. essa é o principal, é o mais importante para essas dores musculares em geral, principalmente dor nas costas, né? A gente trabalhar esse músculo, reforçar esse músculo, tá? Deixar esse Uhum. músculo mais maior, aumentado de tamanho e com maior capacidade de poder levantar pesos e coisa assim, ele ficar um músculo mais efetivo, né? Para uma carga excessiva que você venha levantar você não está acostumado a levantar um peso, mas a hora que você levantou, se o teu músculo não está preparado, você vai sentir essa dor. Se você fez musculação por bastante tempo, está bem acostumado, a musculatura está bem preparada, a hora que você tem uma carga maior para elevar, ou se levantar de uma cadeira de mau jeito ou coisa assim, aquela musculatura está preparada e vai evitar de ter algum tipo de dor, né? Então, a atividade física é essencial. Não precisa ser a musculação. Claro, a musculação é o ideal porque mexe com todos os músculos do corpo, né? Esse é o principal objetivo, mexer com perna, com braço, com ombro, com abdômen, com o corpo como um todo, esse é o principal. Mas uma outra atividade física, como por exemplo caminhada, natação, esse tipo de atividade também movimenta bastante o corpo e também ajuda muito nessas dores em geral, né? Uhum. As pesquisas mostram que o principal é a atividade do tipo aeróbica, que é aquela atividade que acelera um pouco o coração, né? A aeróbica é toda atividade que faz com que o coração trabalhe mais rápido. Uhum. Costuma ter melhor benefício para dores, né? Então, caminhada, corrida, bicicleta, natação, isso tudo também costuma ajudar. Mas não dá para deixar de lado a atividade de resistência que a gente fala, e a de força, né? Que é a musculação, né? Então, é a combinação dessas duas, a atividade aeróbica, que é aquela que você faz do coração acelerar, e junto com a musculação, que é aquela atividade que faz com que os músculos do corpo como um todo se beneficiem e fiquem preparados para uma sobrecarga eventual que venha a te causar algum tipo de dor. Bom, mais um motivo para a gente permanecer na atividade física, né? Já tem tantos. E a prevenção da dor, com certeza, é algo muito relevante que a gente precisa olhar. Tem uma série que foi lançada recentemente no Netflix, Como Viver Até 100 Anos, se não me falha o nome dela, Como Viver Até os 100 Anos. E eu assisti 2 episódios dela e parte dos 2 episódios, questão comum é a questão da atividade física, né? De fazer a Uhum. pessoa viver mais tempo, né? Lá nos episódios eles mostram pessoas que se propiciam de alguns ambientes que facilitam a fazer atividade física, né? Então mostra uma ilha, acho que na Itália lá, eles moram numa região de morro, né? Então, obrigatoriamente, eles têm que fazer o exercício porque não tem carro e tem que se deslocar a pé e é morro, tudo tem que Sim. subir, tem que descer. Então, isso favorece bastante a fazer o exercício naturalmente, né? O Uhum. ser humano foi feito para isso. A gente se desenvolveu lá nos primórdios, você tinha que correr, teu dia era correr atrás do bicho, matar algum bicho, subir numa árvore para fugir de outro bicho. Então, a gente sempre foi, o corpo humano se desenvolveu há milhares de anos para ser ativo, né? E hoje daí com carro, o sedentarismo está muito presente aí no Sim. nosso dia a dia, né? As facilidades, o celular, a televisão, a internet, a gente se larga no sofá e fica só celular, controle remoto e não quer mais nada, né? É Então verdade, a tem que gente precisa voltar a mas fazer uma vontade educada, né, de isso precisa correr atrás. estimular isso para melhorar tanto dor e para viver mais. Com certeza. Bom, a gente deu um geral aqui, né, sobre, ah, alguns pontos importantes, né, e sobre a dor. E aí, vamos falar um pouquinho sobre, assim, problemas secundários, né, que vêm da dor, né. Então, problemas causados pelas dores, por exemplo, a pessoa tem uma qualidade de sono ruim porque está sentindo dor, né, vamos dizer, de madrugada. O que o doutor pode falar um pouquinho pra gente dessa parte? Pessoa que sente dor, ela tem um prejuízo na vida como um todo, né? Quem tem dor não consegue dormir direito muitas vezes, né? Pessoas às vezes têm dor nas costas, se rola na cama, não nada de conseguir dormir, ou dor de cabeça, ou seja lá a dor que for, né? Então isso acaba complicando bastante.
No consultório é muito comum pessoas que vêm com dor nas costas por conta de algum esforço maior que fez, ou porque essa dor já é crônica e piorou, e aí essa pessoa muitas vezes precisa de um atestado, ela não consegue trabalhar. Às vezes a pessoa está com as costas tão ruim, tão mal, que ela não consegue se mexer, né? As pessoas às vezes falam que travou a coluna lá, né? Porque essa dor é tão intensa que ela não consegue nem se mexer por conta dessa dor. E daí há prejuízo na questão do trabalho, né? Ela deixa de ir trabalhar, né? Deixa de produzir, né? Para a sociedade, né? Isso acaba complicando, trazendo um prejuízo para ela, né? Então, uma perda monetária, né? Tem gente que é assalariado, e beleza, consegue o atestado, tudo bem, mas muitas pessoas são profissionais liberais e que dependem do trabalho para sobreviver, né? Para ter seu ganha-pão. Se está com dor, não vai trabalhar, não vai produzir, não vai ter o seu ganha-pão naquele momento, né? Então, isso afeta bastante, né? Tem outras dores que afetam a questão do lazer. Outro dia eu atendi uma paciente que ela adorava ir no cinema e ela não estava conseguindo mais ir no cinema porque ela tinha uma dor nas costas, não conseguia ficar as 2 horas lá sentado para ver o seu filme, né? Então, acaba afetando até o lazer, Lazer. né? A Uhum. questão do lazer dela, né? Estava afetando essa dor, né? Daí a gente tratou, ela melhorou e aí agora ela consegue ir no cinema dela que ela tanto gosta, né? Questões de relacionamento com o casal, por exemplo, né? Mulheres às vezes têm dores que dificultam, por exemplo, a relação sexual. Tá com dor Uhum. lá, endometriose, ou alguma dor pélvica, alguma coisa assim que dificulta às vezes para ter relação sexual, né? Isso complica às vezes o casal, né? Às vezes tem essa dor já de longa data, às vezes é crônica, aí o casal nunca consegue namorar, e isso às vezes acaba dificultando o relacionamento do casal, né? Então, isso é um problema. Uma simples dor de cabeça, às vezes, você não tá bem, não tá dor de cabeça. Sim. Se é eventual, tudo bem, né? Faz parte. Agora, quando essa dor começa a ficar crônica e todo dia, aí o casal ela vai se procurar para se namorar, um não tá bem, nunca tá bem, né? E a coisa daí começa a dificultar também nessa questão, né? Então, acho que esses são os principais questões aí que complicam. Estudo também, né? Às vezes quando você não tá com dor, não tá bem, você tá tentando estudar, tá tentando aprender alguma coisa, você não consegue, porque aquela dor tá te incomodando, né? Seja onde for, em qualquer lugar do corpo, mas você não consegue estudar, aprender coisas novas, né? Porque aquela dor tá te atrapalhando, né? Uhum. A gente pode dizer que atrapalha a qualidade de vida de forma geral, Isso, né? acho que essa é a principal frase aí que fica, né? A qualidade de vida, né? Prejudica a qualidade de vida como um todo e complica a vida da pessoa. Bom, doutor, a gente, né, ouvindo o doutor falar aqui, acredita assim, né, que no seu dia a dia o diagnóstico, né, entender da onde vem, né, e como tratar, deve ser a união de vários fatores, né, no caso descobrir da onde vem a dor, fazer o tratamento, e verificando ali, né, no seu currículo, né, com que o doutor trabalha, a gente verificou lá que o doutor utiliza uma técnica, né, chamada Slow Medicine, que seria a medicina sem pressa, né? E a gente queria entender um pouquinho assim, como que essa técnica o doutor acredita que auxilia ao doutor diagnosticar a dor e tratar ela na Uhum. sua rotina como médico. Legal, bom que você fez essa pergunta. Slow medicine, eu gosto de chamar de medicina sem pressa, né? O termo original é slow medicine em inglês, mas eu gosto de usar em português mesmo, medicina sem pressa, acho que fica mais simples da gente conversar e entender. É um movimento, na verdade, que ele surgiu na Itália, por um médico cardiologista, Roberto Dollara, e no começo desse nosso século aí, 21. Ele percebeu, né, que a gente não, a gente tem até hoje, né, essa nossa medicina hoje cada vez mais rápida, pedindo um monte de exames, né, as consultas cada vez mais curtas, 15 minutos, às vezes 20. Eu tenho colegas aí que me falam que às vezes o plano lá obriga eles a fazer consultas de 5 minutos, né, que é algo assim inimaginável, não sei como é que consegue fazer uma consulta de 5 minutos. E daí, como o médico não tem esse tempo, tem um tempo muito curto para poder examinar, ele mal vai escutar, mal vai deixar o paciente falar, né? O paciente vai chegar, vai começar a falar a queixa, ele já sai imaginando um diagnóstico, ou então se ele não consegue fechar alguma doença, algum diagnóstico que feche um tratamento, já faz um pedido de um mundaréu de exames, que é para tentar
diminuir o tempo da consulta dele, o exame lá que vai dar o resultado no final das contas, né? Então, percebendo isso, esse médico aí montou esse movimento, né, para tentar fazer esse contraponto a essa medicina mais acelerada e a medicina aí com pressa, digamos assim, né, que a gente tem nesse nosso mundo atual, né? Então, esse movimento aqui chegou no Brasil por volta de 2015, 2016, é um movimento recente, e tem um site aí que o pessoal divulga bastante, e alguns médicos estão se adequando aí a essa filosofia, né? Sem pressa quer dizer o quê? Não quer dizer que eu preciso fazer uma consulta de 1 hora, 2 horas, né? Não é necessariamente isso. As minhas consultas são de 1 hora, porque eu acho que é um tempo assim adequado para a gente ouvir, diagnosticar e tudo mais. E ouvir, eu acho que assim, é uma das principais questões aí que entra na medicina sem pressa. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, sabe? Às vezes o paciente chega lá, se o médico não tem tempo, ele vai cortar o que a pessoa está falando, não deixa nem ela explicar, né? Mas, gente, só o fato de você ouvir e a pessoa saber que tem alguém que está escutando ela, que está compreendendo, que está entendendo ela, isso já é muito terapêutico. Isso já ajuda muito a reduzir dores e reduzir outros sintomas em geral, né? Então, essa questão do ouvir, ter um tempo para ouvir e entender o que está acontecendo com essa pessoa, isso costuma ajudar e muito, né? Eu costumo deixar o meu contato com todos os meus pacientes têm meu contato, então algo a mais que a pessoa ainda tem aquela tranquilidade de poder entrar em contato e saber que, puxa, se eu não estiver bem em algum momento, eu vou poder entrar em contato com o médico e trocar uma informação, tirar uma dúvida, para me ajudar, né? Alguém para ter ali um suporte, né? Você tem um suporte para essa pessoa sempre, né? Então, isso tudo vem desse movimento que ajuda muito a reduzir inúmeros sintomas. Além disso, quando você tem mais tempo para ouvir, entender o contexto dessa pessoa, entender a pessoa como um todo, né? Não como uma doença, você não é uma dor de estômago, você é uma pessoa que está com dor de estômago hoje. Por que está com dor de estômago? Tem que entender, você está com teus hábitos de vida, como é que são, você faz exercício físico, você se alimenta direito, você come correndo, você tem um filho pequeno que não deixa você se alimentar direito, com o que você trabalha, a tua vida é uma rotina complicada, será que tem como intervir, mudar isso tudo? Então, a gente precisa de tempo para entender todo esse contexto da pessoa, né? Contexto familiar, se essa pessoa às vezes cuida de uma mãe, de um pai idoso em casa, isso às vezes é um fator de estresse que pode estar prejudicando nessa doença, né? Então, você entender todo esse contexto da pessoa faz muita diferença, e é isso que esse movimento vem a atuar, né? Isso não é um movimento assim, nada de muito diferente do que a gente aprende na faculdade. Na faculdade a gente aprende justamente isso, sentar e escutar o que o paciente tem a dizer, investigar todas essas questões, né, que estão envolvidas com a dor, teu passado, que doenças você já teve, que doenças que existem na família, coisas do gênero, isso tudo a gente aprende na faculdade. Mas a medicina atual, a gente acaba perdendo isso por conta dessa questão econômica aí de pressa, né, de ter que resolver as coisas no tempo mais curto possível, os planos de saúde pagando cada vez menos os médicos, enfim, isso tudo é uma questão aí que complica. Uma outra questão que eu queria pontuar é a questão de, por você ter mais tempo de poder escutar o paciente, entender a história dele, poder examinar o paciente, tocar o paciente, escutar o paciente, escutar o coração, palpar o abdômen, movimentar lá algum membro, alguma coisa que ele diz que está doendo, né? Examinar em geral o paciente como um todo, aferir a pressão, ver o peso, enfim, fazer um exame físico completo nessa pessoa, te ajuda a fazer um diagnóstico ou a comprovar alguma condição que você já pensava, e daí evita ficar pedindo exames também às vezes, que exames às vezes são nocivos, às vezes a gente pede um simples exame de sangue, a gente tem um parâmetro padrão lá para a maioria da população, mas às vezes tem uma pessoa que não tem nada e às vezes algum exame foge algum pouquinho daquele parâmetro. Às vezes você coloca alguma coisa na cabeça daquela pessoa, né? De que, puxa vida, né? O que ela tem, o que ela não tem. E às vezes um simples exame, às vezes abre caminho para a pessoa sair disparando e indo em um monte de especialistas e coisas, e saindo atrás de um monte de outros exames que nem precisava para isso de conversa, né? Uhum. Porque aquilo que ela tinha lá, o exame está alterado porque era uma infecção que ela tinha, alguma coisa assim, e a pessoa o médico não entendeu direito aquilo, porque não teve tempo, e saiu pedindo um monte de coisa, e às vezes achou coisas que não deveria ter achado, né? Exames às vezes são nocivos, por exemplo, você fazer uma tomografia, um raio-x, isso tudo tem radiação. No decorrer do tempo, isso pode vir a causar outras doenças, como, por exemplo, câncer, né? Por conta de excesso de radiação, né? Uma radiografia simples, talvez não tanto, mas uma tomografia, às vezes as pessoas ficam fazendo tomografias direto, isso pode ter excesso de radiação, que pode levar a algum problema no futuro. Ou pode achar coisas que são lá só um achado de imagem. Às vezes você tem alguma coisinha algum achado do exame,
que faz parte. Eu lembro de uma história da faculdade, de que um paciente estava internado, alguma queixa, não lembro o que era, ele fez algum tratamento, e estava no último dia para sair, o residente falou assim, vou fazer um raio-x de tórax lá, né, do peito, só para ver como que tá. Mas ele não tinha nenhuma queixa do peito, no pulmão, nem era motivo do internamento, nem nada fez. E daí achou uma manchinha lá no pulmão, uma coisa estranha. Daí, opa, essa manchinha aqui tá estranha, o que será? Daí pediu uma tomografia para poder investigar melhor. A tomografia é um exame que tem consegue enxergar melhor, né, com mais detalhes, né, com uma riqueza maior de detalhes. Aí pediu tomografia, no final não era nada, era só um achado lá no raio-x, né. Mas, enfim, atrasou a saída do paciente em um dia do hospital, já podia estar um dia antes em casa, né, ficou mais um dia lá, correndo risco de alguma infecção hospitalar ou coisa assim, e fazendo um exame potencialmente nocivo ainda, né, que tem uma radiação, coisa assim, simplesmente para nada, porque achou que deveria fazer, né. Então, esse excesso de exames, isso também pode ser prejudicial para o paciente. Então, os exames têm que ser pedidos com parcimônia e saber exatamente o que você está pedindo. O movimento Slow Medicine vai nesse sentido aí também de poupar os exames. Pedir exames, claro, mas desde que bem indicados e adequados para aquele caso, para aquela pessoa, né? No consultório, volta e meia, vem alguém, eu quero medir testosterona, eu quero medir algum tipo de hormônio, minhas vitaminas, como é que tá? Depende, você tem que entender o contexto. Será que tem alguma questão para ter alguma queixa dessa testosterona tá baixa, que ele está achando que está baixo? Será que tem? A força muscular está normal? Não tem nenhuma queixa de libido ou coisa assim? Não tem por que a gente ficar indo atrás de coisas que, eu vou dosar e vai estar normal, né? E se não tiver, não vai explicar essa questão, né? Isso é da pessoa já, né? Às vezes, né? Sim. Então, isso tudo é uma questão importante. E a outra questão que a medicina sem pressa também prega é o uso da medicina baseada em evidências, que foi um termo assim que eu acho que ficou bastante, que apareceu bastante durante a pandemia, né? A gente fazer tratamentos que tenham evidências científicas, né? É claro que nem tudo a gente consegue ter evidências, algumas coisas são complicadas de você fazer estudos, mas muita coisa a gente tem estudo, né? E a medicina sem pressa prega que a gente tem que sempre, se você tem evidência, usar as melhores evidências disponíveis para fazer o melhor tratamento para essa pessoa. Além disso, individualizar o tratamento, né? Medicina baseada em evidências não é lá você, tem uma evidência que diz que tal medicamento é bom para tratar tal coisa. Beleza, essa é a evidência, mas você tem que entender, e essa é a dificuldade maior que muitos médicos às vezes têm, de individualizar essa evidência lá. Essa evidência foi feita para um público abrangente em geral. Eu preciso individualizar para o meu paciente. Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? Que contexto ela vive? Que doenças ela tem? Que medicamentos ela toma? Será que faz sentido essa evidência que foi achada lá para esse paciente em particular? Essa é a grande dificuldade, né? Sim. E é um grande fascínio para mim da medicina, né? De fazer levar a evidência para o lado individual aqui, né? A gente pode dizer que o principal fator, assim, que caracteriza a slow medicine é tirar o foco da doença e colocar no paciente, né? Seria, né, ouvindo o doutor falar que me vem isso na cabeça, e como profissional de saúde, assim, eu acho muito sensacional, né? Porque do outro lado, né, por exemplo, digamos lá que o doutor prescreveu uma medicação, né? No outro lado tá lá o paciente que vai comprar, né, o medicamento na farmácia. E na minha experiência como farmacêutica, eu presenciei muitos casos onde o paciente estava comprando um medicamento que ele nem ao menos sabia para que era, né. Então, aí tem, né, o farmacêutico pode, em última instância, né, dar uma ajuda, um suporte para o paciente, mas, a gente, às vezes, explicando, fazendo esse, né, olha, de forma geral o medicamento serve, né, para isso e aquilo, a gente percebia que o paciente não entendia o porquê ele estava tomando aquela medicação. Ou seja, foi a consulta de 5 minutos que o doutor comentou, né. Exatamente. Ele mesmo, e aí, além da frustração da doença, da dor, poxa, eu fui lá, não resolveu, eu tô tomando uma medicação que nem sei para que é, eu não concordo, né. Então, assim, tudo isso evita uma série de erros, problemas, perda de tempo, eu acredito até que, assim, comprometimento do tratamento, né. Com certeza. Isso que você falou é importante. Eu sempre pergunto, né, a lista de medicamentos que a pessoa toma, né? Muitos sabem de cabeça, outros, né, trazem uma listinha, ou alguns trazem as caixinhas dos remédios, né, para mostrar o que traz. Alguns não trazem porque acham que, principalmente quando é a primeira consulta, assim,
Ah, eu não sei, mas eu nem sabia que isso ia acontecer, que alguém ia me perguntar que eu Uhum. tomo, né? É algo natural, mas a gente percebe, Sim. por isso eu percebo que tem médico que não pergunta o que o paciente está tomando, né? E Uhum. daí começa a perguntar, mas por que você toma essa simvastatina aqui? Ah, não sei, o médico falou que era para tomar, tomo aqui sempre. E às vezes a gente vê alguns remédios que até tá para tratamento de dores, né? A gente vê o anti-inflamatório, principalmente, eu acho que a gente vai comentar um pouco mais aqui para frente. Às vezes a pessoa está tomando um anti-inflamatório há anos, tá? Sem necessidade e ainda sem ter percepção de que aquilo é nocivo para ela e pode trazer consequências graves para a saúde dela, né? Então, às vezes eu vejo, mas por que você está tomando isso aqui? Ah, nem sei por quê. E daí você vai tentar tirar do passado, era alguma dor lá que ela teve lá, bateu o dedo e um médico deu um anti-inflamatório lá, que era para usar por 5 dias, por um tempo curto, né? Uhum. Mas a pessoa entrou na lista de remédio dela, ela todo mês vai na farmácia e compra. Muitos desses remédios as pessoas conseguem comprar sem receita, né? E daí acabam comprando assim, não tô nem aí, né? E daí é esse só o problema, porque às vezes tem remédio com receita, que a pessoa não sabe por que toma, mas aí vai no médico e fala, eu tomo isso aqui. E daí o Uhum. médico, nessa consulta rápida, não tem tempo de explorar o que é, simplesmente não tá aqui, faz a receita nova, renova, né? E a pessoa sai continuando tomando aquele remédio lá que nem sabe por quê, né? É por isso que eu gosto de usar o tempo da consulta também para explicar, né? Ó, você vai tomar isso daqui para isso, mas vai tomar por tantos dias só. Porque Uhum. resolveu isso aqui, beleza. Se não resolveu, você vai entrar em contato comigo, a gente vai conversar, vamos marcar um retorno, vamos conversar para ver o que a gente vai fazer. Mas esse remédio é por tanto tempo. Ou não, esse remédio vai ser talvez para a vida toda, ou a gente vai fazendo exames, né, a cada 6 meses, um ano, vamos vendo como é que tá. Se precisar, a gente tira, vamos avaliando, né? Cada caso é um caso, né? Então Sim. tem muitas pessoas aí usando remédio sem nem saber para que toma. Aqui no Brasil a gente não tem essa valorização tão grande do profissional farmacêutico, eu acho uma pena, né? O Sim. farmacêutico, culturalmente também, né? As pessoas não valorizam o farmacêutico como uma pessoa que tem essa capacidade de, olha, essa medicação não é indicada para você, conversa lá com o teu médico, a gente tem que trocar, né? Você pega alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, o farmacêutico tem até o poder de ir lá e trocar, né? Não, vamos trocar esse Uhum. por aquele, né? Aqui no Brasil a gente infelizmente não tem esse papel, né? Deveria, é uma pena. Sim, se torna bem complicado mesmo. E aos poucos, né, tá começando alguns movimentos no Brasil, mas realmente ainda engatinhando em relação a outros países, né, mas tá começando a despontar pelo menos, né, quem sabe a gente vê uma luz aí no final do Tomara. túnel. Mas excelente essa forma de atendimento, acho que ela evita muitos problemas, muitas patologias extras, né, muitas pedras no meio do caminho do paciente que tá tentando curar, né, alguma dor. A gente comentou já, né, mas só voltando aqui um pouquinho, que os incômodos mais frequentes, né, são as dores de cabeça e nas costas. O que que a gente pode falar, né, além da atividade física, que a gente já conversou um pouquinho, em relação a como prevenir essas dores? Maravilha. O foco a gente já falou, né, os bons hábitos de vida aí é o que fazem a grande diferença, né? Atividade física, o aeróbico lá o que faz o coração trabalhar mais rápido e a musculação essencial. Mas além Uhum, disso, alimentação saudável, né? Evitar alimentos industrializados com excesso de gordura, excesso de sal, que às vezes pode aumentar a tua pressão, excesso de açúcar que faz acumular gordura no corpo, né? Isso tudo uhum. acaba deixando a gente numa situação pior, né? Então, cuidar com a alimentação, acho que assim, é um ponto-chave também, né? Isso faz a gente viver mais, né? Caprichar no consumo de verduras, né? E evitar os produtos industrializados. A gente não precisa ter uma dieta lá bem regradinha do que você tem que comer, tem que ser tantas gramas disso ou daquilo, mas eu costumo dizer assim, o padrão, a nossa alimentação do brasileiro, o feijão com arroz, a carne e a salada, é excelente, tá? É Uhum. excelente mesmo. Infelizmente, às vezes a gente acaba no dia a dia, na correria, as pessoas acabam fugindo desse padrão e acabam indo lá pro fast food lá, né, comendo hambúrguer, batata frita e coisas assim que só complicam a nossa saúde. Tudo bem comer isso eventualmente, né? Mas assim, muito eventualmente, né? No dia a dia, o ideal é ter uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, né? Eu costumo dizer para o nosso intestino, nosso corpo funcionar bem, a gente precisa comer um prato de salada por dia, tá? Metade no Uhum. almoço, metade na janta. Que salada? O que você tiver. Quanto mais variado em cor, melhor, né? Porque daí você tem todas as vitaminas que você precisa que estão ali, né? Então, brócolis, pepino, cenoura, beterraba, enfim, o que você tiver disponível pode variar tanto no dia ou pode fazer um mix todos os dias, né? O que for mais adequado para a tua dieta, para tua rotina lá, né? E daí, metade do teu prato é a salada.
Outra metade divide ela em um quarto do prato é a proteína lá, né? Uma carne, né? E outro um quarto, carne, peixe, enfim, uma proteína, soja. E a outra, um quarto do prato é o carboidrato, né? Então, o feijão com arroz é o essencial aí, né? Pode colocar mais algum outro tipo de alimento, mas esse é o principal aí da nossa alimentação saudável aí, né? Outra questão que faz muita diferença para as dores é o sono, né? Então, dormir bem é essencial, tá? Como é que a gente consegue dormir bem? Tem muita gente que tem problema com insônia, dá pra gente fazer um podcast só sobre insônia em outro Com momento aí, porque certeza. é um problema complicadíssimo essa questão da insônia, né? Mas como é que a gente ajuda um pouquinho, né, na questão do sono, porque vai melhorar em muito e vai impactar muito na qualidade de vida e na questão das dores, né? Primeiro, atividade física ajuda muito você ter um sono melhor e tudo, tá mais, ficar cansado para dormir melhor, com um único detalhe, não deixar para fazer atividade física muito próximo da hora de dormir. Tem que ter um intervalo de pelo menos umas 2 horas, 3 horas, porque senão o teu corpo está muito acelerado, você vai deitar e também vai estar aquele metabolismo acelerado, o coração batendo forte, e você não vai conseguir dormir também, não vai conseguir relaxar, né? Então, no máximo ali umas 2 horas, até 3 seria melhor fazer exercício no limite antes de dormir, né? Outra coisa que eu gosto de comentar muito é tal da higiene do sono, né? Que as pessoas hoje, a gente deixa de lado, com os hábitos ruins de ir para a cama, né? A cama foi feita para a gente dormir. E o cérebro tem que entender que essa cama está lá para dormir. Só que o que as pessoas costumam fazer? Elas usam a cama para tudo, para assistir televisão, para ficar no celular, né? Que é o grande vilão aí hoje em dia do nosso mundo moderno. E isso tudo complica, né? Então, usar a cama para dormir. Quando você vai deitar na cama, é para dormir, não é para ficar no celular. Não é para ficar lá deitado, olhando lá no celular, né? Navegando, fazendo alguma coisa. Aquela luz lá ajuda, piora a questão do sono, né? Ela vai te estimular, né? Vai ser uma luz estimulante ali. Não adianta você colocar aquela luz, desligar o filtro de luz azul lá e tudo assim para melhora, mas não resolve a questão do sono. A questão é deixar o celular longe de você. Pode deixar do lado da cabeceira da cama, por causa de um despertador ou coisa assim, mas deitou na cama é para dormir. Evitar luz branca, né? Aqui no estúdio a gente usa luz branca, porque é a luz mais normal, que dá melhor iluminação para a gente trabalhar, estudar e tudo mais. Essa luz ideal mesmo é a luz branca. Mas no quarto ideal a gente tem a luz amarela. Tá? Se você não consegue ter a luz em cima amarela, então tem um abajur, um foco pequeno lá do lado, com uma luz mais fraca, amarela, né? Que é aquela luz que dá mais um conforto para a gente. Lembra mais a questão do fogo, da chama, né? Então lembra muito essa questão, deixa mais tranquila, mais sossegada para você dormir, te ajuda a dar uma relaxada, né? E claro, deitou na cama, não conseguiu dormir, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, a indicação que a gente tem é, levanta, faz um xixi, toma um golinho de água, dá uma olhada lá para fora, vê o que está acontecendo e volta a dormir, né? Tenta de novo, girou, não conseguiu, sai. Nada de pegar o celular, nem olhar o relógio, porque você olha o relógio te gera ansiedade. Você, é 3 da manhã, eu não consegui dormir ainda. Você fica ansioso e daí piora ainda mais ainda o sono, né? Então são pequenas dicas assim que ajudam você a dormir melhor. Claro que não da noite para o dia, não é você fez uma vez e fiz aquilo lá, não adiantou nada, aquele médico não sabe de nada. Não, calma, você tem que, é um processo, né? Você passou meses, anos lá, ficando com o celular no rosto lá, dormindo com o celular, não é numa única vez que isso vai modificar, né? Então é um processo, né? Sim. Isso tudo ajuda muito. Outra questão que ajuda muito na dor é técnicas de relaxamento, né? Então tem pessoas que gostam de fazer relaxamento respiratório, por exemplo, né? De ficar meditação ou coisa assim, ou simplesmente ficar respirando, né? Focando em você, né? Eu gosto da questão do relaxamento respiratório, porque ele ajuda a você se conectar com você mesmo, né? Tentar desligar um pouquinho do mundo, dos problemas do planeta, seja lá o que está acontecendo, acidente, Covid, enfim, né? O que estiver acontecendo no planeta, você focar em você, respirar com tranquilidade, perceber o teu corpo, né? Perceber a tua respiração. Então, essas técnicas ajudam muito. E outras técnicas como yoga, meditação em geral, você pesquisar no YouTube, lá você vai achar vários vídeos com técnicas de relaxamento, algumas com som, algumas meditações guiadas, né? Tipo, respire aqui, isso, pense lá no teu pé, movimente o joelho, enfim, são algumas coisas que podem te ajudar, né? Tem pessoas que se adaptam bem, tem pessoas que não gostam disso, tudo bem, faz parte, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Sim. Então, isso também ajuda muito. Outra questão importante, a questão de a gente se alongar também de vez em quando, sabe? Quem faz atividade física
ela costuma estar sempre mais alongada, né? Você faz musculação, faz uma caminhada, é comum a gente se alongar logo na sequência. Mas pessoa que é mais sedentária, às vezes vive num escritório, sentado numa cadeira, às vezes fica muito tempo lá parado na frente de uma tela no computador. A gente trabalha hoje muito com telas, né? E fica lá o dia inteiro naquela tela do computador, às vezes passa horas lá e não se levanta, né? E aí isso é ruim para a nossa postura e tudo mais, né? Então, primeiro, tomar cuidado com o jeito que você está sentado, né? Cuidar com os vícios de postura, né? Eu tenho um vício bem ruim de colocar, costumo colocar uma perna embaixo da outra para ficar sentado. Isso é horrível, isso é muito ruim, porque faz a gente sentar todo torto, mexe com a coluna, né? Você fica todo torto ali e a musculatura daí trabalha daquele jeito. Quando você vai se movimentar daí de uma forma correta, você vai acabar naturalmente tendo dor, isso é ruim, né? Então, evitar os vícios de postura ao máximo que puder. Você precisa ajeitar, né? Ficar com a coluna bem ajustada, cuidar com a ergonomia, né? E se alongar, né? De tempos em tempos, fazer alongamento simples, né? Seja de virar o pescoço para um lado, virar o pescoço para o outro, né? Virar para cima, para o lado, girar a cabeça, movimentar braço, sair dar uma caminhada cada uma hora, caminhadinha ali para tomar uma água, né? Na empresa, seja onde for, né? E tal o café, né? Café tudo bem, pode tomar, ele é importante, mas não ficar tomando café o dia inteiro, porque daí pode começar a ter problema com o estômago, problema com sono, e pode trazer outros problemas aí. Um cafezinho de vez em quando tudo bem, de preferência de manhã. A parte da tarde, o ideal é evitar o café, no máximo ali depois do almoço só, para evitar com sono, né? Então, esses alongamentos aí também vão te ajudar na questão postural e tudo mais. O fato de você levantar a cadeira já muda a tua postura, né? Você estava com uma postura sentada de um jeito, levantou, foi lá, quando você voltou, você já senta mais corretamente, né? Tudo bem que depois o vício vai vir, você pode até acabar ficando mais torto na cadeira, mas sempre se cuidar com essa questão, né? Eu diria que, basicamente, eu acho que essas questões aí são as mais importantes. Outra eu acho que dá para citar também a questão da nossa saúde mental, né? Você ter lazer, né? Ter uma forma de você desligar um pouquinho do nosso mundo aí, assistir um filme, sair com amigos, né? Confraternizar, conversar com pessoas, rir, né? Tem a frase que diz que rir é o melhor remédio, e é mesmo, ajuda muito para essas questões de dores. Às vezes quem tem dor esquece da dor porque está num ambiente feliz, agradável, conversando com os amigos, né? Deixar o celular de lado, né? Vai numa reunião lá no restaurante ou na casa de alguém, seja lá onde for, né? Caminhar num parque com alguém. Atividades coletivas são sempre muito bem-vindas, né? Porque é um momento que você consegue até deixar o celular de lado, afastar e se interagir com outra pessoa e ter esse ambiente saudável, né? Salutar aí para a questão da saúde mental, né? Isso ajuda muito, deixa as dores lá de lado, ameniza muito, e às vezes não tem o efeito terapêutico só no momento, às vezes aquilo dura bastante, porque você fica aquilo, puxa, que momento bom que eu tive com aquela pessoa, que conversa agradável que foi, às vezes chega em casa, conversa com o companheiro, com a companheira, né? Olha, foi legal, falei com a minha amiga e tal, e isso tudo às vezes perpetua esse comportamento bom e te ameniza na questão das dores em geral aí também, né? É importante pontuar, né, a simplicidade, né, dessas dicas que o doutor tá dando. Ele deu várias dicas aqui, né, mas até a gente fica pensando, por exemplo, o exemplo da alimentação saudável, né, perfeito, porque muita gente acha que é muito complexo, né, eu vou ter que ter lá alimentos muito variados, isso. E não, é o básico do dia a dia, né, o feijão, arroz, a carne, a salada, né, e todas essas outras dicas, né, a importância da gente ter lazer. No final das contas, é um equilíbrio de vida, né, uma vida equilibrada vai nos resultar em menos patologias, e menos dores, né, e menos problemas, podemos dizer assim. Exatamente, esse é o ideal. E não só para dor, né? Eu acho que isso Pra tudo, né? ajuda para tudo, inclusive, que é o objetivo principal da maioria das pessoas, que é viver mais, né? A gente quer viver mais tempo, todo né? mundo tá buscando, né? Todo mundo está buscando, né? Então, esses bons hábitos de vida ajudam muito. E às vezes evitam que a gente precise ficar dando remédio daí para a pessoa, né? Com certeza. Eu sempre digo, ó, o teu remédio é a academia, esse é o remédio. O anti-inflamatório que eu vou te dar aqui, o analgésico, é um quebra-galho para permitir que você faça a tua academia, mas o teu remédio é a atividade física. Esse é o mais importante de tudo, esse você não pode deixar de lado, né? Doutor, e você pode explicar um pouquinho pra gente ali em relação às intensidades de dor, né? Aí cada pessoa vai sentir de um jeito, né? Vai sentir de um tanto. Mas o que você pode explicar pra gente em relação a o que é dor de 1 a 10, como que funciona a intensidade da dor? A dor, ela tem um caráter subjetivo, ela é muito pessoal. Cada indivíduo vai identificar essa dor de uma forma.
Não é porque você me chega assim, me dizendo que eu tô com dor nas costas. Por mais que eu consiga entender que essa dor nas costas foi porque você passou o dia inteiro ontem levantando caixa, que fez uma mudança ou coisa assim, eu não vou poder dizer para você, se você levantou caixa, então a tua dor está na intensidade média ou na intensidade máxima. Não tem como eu dizer isso. Então, para tentar quantificar isso, foi criada a escala de dor. A mais comum é a escala visual analógica da dor, que é aquela que começa de 0 até 10. 0 sem dor, 10 a pior dor da vida da pessoa que ela já teve. Muito particular e individual. Cada pessoa é de um jeito. E vou te perguntar. 0 sem dor. E 10, pense na pior dor que você já teve na tua vida. Quanto que está essa dor? As pessoas dizem, acho que é um 5, um 6, um 7. Isso a gente quantifica, né? A pessoa que vai me dizer, não sou eu como médico que vou conseguir dizer, ela que vai me dizer quanto que tá a dor. Claro que às vezes a dor é desproporcional, às vezes ela fala, não, eu tô com uma dor 10, mas é uma dor que, puxa vida, normalmente não é comum dar uma dor 10, será que é 10 mesmo? A gente tem que explorar um pouco mais para entender se esse 10 é ou não. Mas é muitas vezes do contexto da pessoa, do que ela já teve de experiências do passado, de dores e coisas do gênero, né? Quebrou um pé, essa é a dor 10, porque a dor que é horrível, porque não consegue colocar o pé no chão e tal, né? Mas quem nunca quebrou um pé, nunca teve essa dor máxima, o máximo de dor dela foi uma dor de cabeça, né? Então, isso é uma questão subjetiva, né? Cabe ao médico conversar com o paciente, entender esse contexto do paciente, e daí entra de novo a questão até da medicina sem pressa aqui, né? De você conseguir entender melhor esse paciente, você conseguir quantificar essa dor de uma forma adequada, né? De acordo com aquele indivíduo, aquela particularidade, para você poder sair, dar o tratamento adequado para essa dor, né? A OMS costuma dizer lá assim que se a dor é de 1 a 3, a gente normalmente trata com analgésico simples, né? Que é os anti-inflamatórios, o paracetamol, dipirona, né? São os medicamentos mais comuns que a gente dá para essa dor mais leve, digamos assim. Se é uma dor de 4 até 6, de repente já dá para pensar numa medicação como um opioide, um opioide fraco, uma codeína, uma coisa assim, né? E se é uma dor mais forte, 7 a 10, puxa, essa é uma dor muito forte, talvez essa dor precise de alguma medicação mais forte, né? Um opioide mais forte, coisa assim. Tá falando em opioides, né? E dessa escala da visual analógica da dor, quem assistiu ou está assistindo a série O Império da Dor da Netflix, de novo eu estou trazendo mais uma série aqui, que ele, o opioide teve um monte de problemas, enfim, mas mostra muito nessa série a questão que eu queria dizer, isso, na série mostra muito essa questão da escala visual analógica da dor, né? O médico mostra lá para o paciente diz, eu tô com dor 10. Em algum momento da série, não, eu tô com dor 11, minha dor é muito maior do que esse 10 aqui, eu tô com uma dor muito forte. Não é que tá a dor 11, é porque agora a dor dele é a pior dor da vida que ele já teve, né? Ele nunca teve uma dor tão forte quanto agora, né? Então, o médico, baseado nisso, vai, e dependendo da causa da dor que ele está tendo, vai pensar no tratamento daí, né? Porque não é qualquer dor que você vai tratar com o mesmo tipo de remédio, dependendo muito da causa da dor lá, como a gente comentou as duas lá. Se é uma dor por causa de um trauma, é um tipo de tratamento. Se é uma dor por causa de uma questão neurológica, é outro tipo de tratamento. É uma dor complexa, é outro tratamento. A intensidade só vai modificar daí o que tipo de medicação também eu vou atuar, vou prescrever para essa pessoa, né? Além disso, né, dessas dores que a gente comentou mais de forma geral, existem as dores que são causadas por outros problemas, né, como os entorses, as distensões, né, uma contusão ali, uma lesão. Varia, né, a gente tem tipos de tratamento diferente conforme essa lesão, por exemplo, esse tipo de dor, como que funciona essa parte? Normalmente esse tipo de dor que você está me citando aqui é a que entra na primeira classificação que a gente falou, a dor que algum músculo, algum tecido do corpo foi danificado, seja por causa de um machucado, um trauma, alguma coisa que você bateu, ou que você está tendo uma infecção ali em cima daquela questão ali, está tentando resolver essa dor, ou esse machucado, uma cirurgia, alguma coisa que aconteceu. Normalmente, para esse tipo de dor, o principal tratamento, né, principalmente essa dor de trauma, de uma dor que aconteceu ali imediata, né, a dor aguda, o anti-inflamatório costuma ser o mais indicado para esse tipo de dor, né? Outra coisa que ajuda muito para essas dores agudas, de trauma, entorse, coisas do gênero, são as compressas. Então a gente tem a compressa quente e a compressa fria. As pessoas sempre ficam naquela dúvida, eu uso frio ou uso calor, né? E depende. Quando você acabou de machucar, a gente costuma recomendar no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, use a compressa fria, mas no sentido mais dela reduzir o inchaço, que normalmente quando você machuca, aquele tecido, o lugar onde machucou, torceu o pé, vai costumar inchar aquilo ali, né? E para reduzir esse inchaço,
Normalmente, o frio ajuda muito nessa questão. Ajuda na dor e também evita o inchaço. Depois que passou esse período, já que daí o organismo já fez a reação inicial, já está inchado, ou às vezes você evitou que inchou tanto porque você fez uma compressa fria, daí parece que o calor costuma ser um pouquinho melhor. Dá uma relaxada no músculo ali e tende a deixar um pouquinho mais tranquilo, né? Até pessoas às vezes têm dores na questão do pescoço, sempre oriento, na hora de tomar um banho, deixa a água quentinha cair ali no pescoço, que costuma ajudar bastante. Então, a dor aguda no primeiro dia, o frio costuma ajudar, depois o calor costuma ser uma medida um pouquinho mais benéfica, né? Repouso é muito relativo. Para esse tipo de dor, tipo trauma, entorse, coisa assim, aí depende muito do caso. Tá quebrado alguma coisa, você não vai poder mexer, porque se você for movimentar aquele membro que está quebrado, um osso, vai te complicar, né? Mas a gente normalmente não indica repouso para a maioria das dores. O ideal normalmente é fazer atividade física, por mais que seja uma atividade leve, né, que a pessoa consiga fazer, mas normalmente as evidências mostram que os resultados são melhores para essas dores em geral. Fazer o exercício físico é melhor do que ficar em repouso. Mas, claro, um alerta, né? Cada caso é um caso, a pessoa tem que ir no médico, tem que entender, o médico tem que entender o que é. Se é uma fratura, não vou poder deixar você mexer, ou dependendo do tipo de dor que você tem, ou qual é a causa da dor, talvez seja melhor o repouso. Mas, normalmente, em termos gerais, fazer atividade física leve, né? Não vai para academia, malhar, pegar pesado, sair correndo, tá com o pé machucado, mas fazer atividade física leve costuma ser melhor do que ficar em repouso. Importante essa informação, né, porque muitas vezes, né, os pacientes têm essa sensação que tem que ficar imóvel, né, tem que ficar, né, como o doutor falou, cada caso é um caso, né, mas, assim, como forma geral, é bom as pessoas terem isso em mente, né, para não ficar aquela sensação que tem que ficar ali paradinho, estático, né, às vezes até compromete ali o tratamento, enfim, né, a Isso, normalmente a gente cicatrização. dá uma medicação para permitir que a pessoa fique sem dor ou com menos dor, para que ela possa fazer atividade física, que vai ser benéfica e vai trazer uma recuperação mais rápida para ela. Bom, já que a gente entrou um pouquinho, né, o doutor até citou ali, né, os anti-inflamatórios mais comuns que são utilizados, eh, conta um pouquinho mais pra gente, né, sobre as classes farmacêuticas ali, sobre quais tipos de medicamento, né, além dos anti-inflamatórios, o doutor usa mais, como é que funciona uma indicação geral, assim, pra conforme o tipo de caso? Uhum. Então, a gente tem várias classes, depende muito do tipo da dor, né? Como eu comentei, para essa dor mais que tem uma intensidade menor e é a dor causada por um trauma, um entorse, algum evento que machucou alguma região muscular, normalmente o anti-inflamatório e o analgésico simples, como paracetamol, dipirona, costumam ser a classe mais indicada para esse tipo de dor, né? Tomar cuidado com o anti-inflamatório, porque ele tem algumas contraindicações, né? Uhum. Não só o anti-inflamatório, todas as medicações têm, né? Mas o anti-inflamatório é um dos mais complicados aí, porque pode dar sangramentos, dor no estômago. Fazer um uso contínuo do anti-inflamatório é tudo de ruim. Pode prejudicar o rim, então dependendo da pessoa, se a pessoa tem um problema renal já, às vezes ela nem sabe, porque não vai no médico. Mas se ela tem algum problema renal, alguma coisa assim, ela não pode tomar anti-inflamatório, ou eventualmente pode, mas num período muito curto, tem que individualizar, cada caso é um caso, né? Mas anti-inflamatório é tudo de ruim se a pessoa usar de forma errada por muito tempo, em doses inadequadas, tá? Isso é uma questão para esse tipo de dor. Quando a dor fica um pouco mais forte, aí a gente tem que apelar para alguma medicação também mais forte, como, por exemplo, os opioides aí que eu já comentei, codeína, morfina, tramadol, são medicamentos aqui que às vezes a gente precisa usar deles para melhorar essas questões de algumas dores mais fortes. Cuidado dos opioides são o seguinte: primeiro, eles acabam causando dependência no Uhum. decorrer do tempo de uso. Então, a gente também usa por pouco tempo, tá? A não ser em alguns casos mais avançados, por exemplo, de dores de câncer ou coisa assim, o paciente está numa situação mais grave, aí tudo bem, às vezes você se obriga a usar isso por muito tempo. Mas em outros casos, o ideal é usar por tempo curto de tempo. O organismo acaba se acostumando com aquela droga e aí você precisa aumentar cada vez mais a dosagem para ela poder fazer o efeito dela, né? Normalmente os opioides têm um tempo de ação curtinha, né? Então a gente tem que precisar dando de mais e mais tempo. E um outro efeito colateral que o opioide acaba fazendo também é constipação, né? Ficar com o intestino preso. Então pessoas às Uhum. vezes estão fazendo uso muito longo, por muito tempo de opioide, né? Morfina, codeína, tramadol. Ela acaba às vezes, que são os mais comuns, mas tem inúmeros outros, ela acaba às vezes ficando com o intestino preso, não consegue ir no banheiro, às vezes nem sabe por quê, né? Puxa, eu não consigo mais ir no banheiro, tô 3 dias sem ir no banheiro, né? E daí quer usar laxante, quer usar outra coisa. Opa, será que não é o medicamento que está te causando algum tipo, né? Então o médico tem essa questão aí. E dores daí complexas e que se tornam crônicas, né? A pessoa que tem aquela dor
há meses ou anos que está incomodando muito, daí a gente às vezes abre mão de algumas medicações que são usadas para tratar doenças mentais, mas que elas, para depressão, ansiedade e outros tipos de doenças, que elas ajudam a amenizar a dor, como por exemplo antidepressivos, tá? Uhum. Antidepressivos lá, amitriptilina, venlafaxina, são medicamentos que ajudam às vezes a amenizar ou a reduzir ou tratar a dor, né? Então, Sim. são medicamentos que ajudam muito. Inclusive, medicamentos anticonvulsivantes, como gabapentina, pregabalina, também são medicamentos que, em alguns casos, elas ajudam a melhorar algumas dores, como a dor da fibromialgia, ou algum tipo de dor mais complexa, assim, e que se tornou crônica, né? Às vezes até dor nas costas, pessoas que às vezes têm alguma dificuldade de mobilidade, não podem fazer fisioterapia ou algum outro tipo de tratamento, às vezes um antidepressivo pode ajudar nessas questões, dessas dores em particulares, né? E tem Uhum. classes daí específicas, tipo, dor de cabeça lá, enxaqueca, existem triptanos, existem outras classes muito particulares daí para algumas dores pontuais. Mas, em termos gerais, são basicamente essas aí. Os analgésicos simples, os anti-inflamatórios, os antidepressivos, né, e os opioides aí são os principais. Aí. É importante, né, doutora, a gente comentar um pouquinho sobre a importância de evitar a automedicação, né? Embora a maioria das classes que o doutor citou, elas exigem, né, a prescrição médica na hora da compra, mas a classe, né, inicial, ali, os anti-inflamatórios, né, os analgésicos, tem vários de venda livre, né, e às vezes as pessoas acabam fazendo uso, né, sem ter uma indicação, né, de um profissional médico, né, sem saber muito ali, tô com dor, vou tomando, vou tomando, vou tomando, pode mascarar um problema maior, pode ter sintomas, complexos ali, gerar até inclusive doenças, né, do uso, por exemplo, como o doutor comentou, dos anti-inflamatórios, né, porque entra dentro dos efeitos colaterais, né, é utilizado por um tempo que não é o adequado, então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de não se automedicarem, né, se é uma dor que está recorrente, né, é uma dor que não está passando, né, é preciso a gente procurar o profissional médico para a gente poder entender e tratar de forma adequada, né. Você lembrou de um ponto importante, de mascarar um problema mais grave, às vezes, né? Às vezes você toma um Uhum. analgésico que te tira a dor, mas às vezes você tinha alguma doença ali mais importante, mais grave, que às vezes ficou mascarada, e ela vai acabar surgindo, se for uma doença grave, vai acabar aparecendo mesmo com anti-inflamatório, com analgésico simples, ela vai acabar em algum momento aparecendo. Mas às vezes atrasa o diagnóstico, né? Demora Uhum. mais você até achar uma cura. E às vezes essa dor que você tinha, às vezes, ou algum outro problema que está causando a dor, pode se tornar crônica, né? Ficar aí pro resto da vida, às vezes, por causa dessa questão, né? E outra coisa, o abuso de analgésicos, anti-inflamatório, às vezes pode tendo um efeito rebote. A pessoa, às vezes, tem mais dor usando Uhum. o remédio do que sem o Do que sem o remédio, né? Porque remédio. ela está abusando demais naquilo, o organismo se perde nesse contexto todo. Às vezes acaba piorando a dor por conta do uso exagerado da medicação sem indicação, né? Infelizmente, a pessoa consegue comprar sem receita, né? E aproveitando esse tema, eu queria deixar um alerta aqui, né, para os ouvintes aqui, que é a questão de evitar a automedicação, né? A gente já falou muito aqui que muitos medicamentos desses pessoas conseguem comprar lá sem receita na farmácia, mas é importante frisar de que um medicamento que o teu vizinho está tomando não é porque ele tem uma dor que é parecida com a tua, que a tua dor é exatamente igual à dor dele. Então, evitar se automedicar e tomar o mesmo medicamento que a mãe, o pai, a vizinha, algum conhecido está tomando, né? Porque isso pode Uhum. trazer consequências para você. Nem todo medicamento é indicado para todo tipo de pessoa e para todo tipo de dor, né? Eu diria que nem só a questão da dor, né? Qualquer outro tipo de Com medicamento, medicação de certeza. depressão, qualquer outro tipo de tratamento, né? Mas aqui, como a gente está falando da dor em particular, então evite a automedicação. Tá com dor, tá com alguma queixa estranha, procura um médico, tá? É a melhor questão que você pode, a melhor coisa que você pode fazer é ir atrás de um profissional de saúde para entender exatamente o que está causando aquela dor, né? Porque a dor às vezes pode trazer ter alguma coisa mais grave aí, né? Escondida aí que a gente às vezes não tá. O médico vai poder te ajudar a entender melhor o que está acontecendo aí, né? Não, perfeito. Com certeza, esse alerta, ele é muito importante, né, a gente precisa tomar esse cuidado aí com a nossa própria saúde antes de sair tomando qualquer coisa e pegando indicação, né, de pessoas ali que não vão nos auxiliar no fim. E já que o doutor falou, né, sobre essa possibilidade, né, de problemas mais graves, né, doenças mais graves, né, que ninguém quer, mas enfim, elas existem, né, a gente precisa também estar atento. Então, quando que as dores elas podem indicar algo mais grave, né, na sua percepção, no que o doutor vê dos seus pacientes, quando que a gente tem que ficar alerta e pode haver algo mais grave ali escondido na dor? Legal.
Eu acho que a principal coisa que as pessoas querem fugir, que a gente vê sempre o principal medo dentro do consultório, é o câncer, né? As pessoas querem Uhum. fugir de, será que eu não tenho câncer? É a dúvida mais comum, né? Será que eu não tenho câncer, né? Essa dor que eu tô tendo aqui não indica um câncer? Essa é a queixa mais comum que a gente vê no consultório, o medo mais comum, né, no consultório, que a pessoa quando tá com dor procura. E se você Uhum. colocar no Google lá na internet e pesquisar qualquer sintoma, algum momento vai achar a palavra câncer lá no meio da tua pesquisa, né? Sim. E que muitas vezes não é, né? Então, alertas assim, né? Por exemplo, o que é um câncer, né? Um câncer é uma doença que algum tecido do corpo começou a crescer de forma exagerada, né? A célula lá se perdeu e começou a crescer, e daí vai fazer algum efeito de compressão, tá aumentando o tamanho de algum volume de alguma coisa dentro do teu organismo, seja na barriga, seja na cabeça, seja em algum lugar do corpo. Isso vai causar dor, porque está apertando algum lugar lá que não deveria estar apertando. E aí o alerta é como é que você vai pensar que essa dor pode ser de um tumor ou coisa assim. Uma dor que começa a aumentar a intensidade, isso vai aumentando a intensidade, ela não diminui mais, né? Aquela dor que hoje estou tendo dor, mas daí amanhã acordei, não, hoje está bem, tá aí, passou uns dias, melhorou, de repente voltou aquela dor. Essa dor que fica oscilando, ela não tem a ver normalmente com câncer ou algo mais grave, né? Agora a Uhum. dor que está aumentando a intensidade, está cada vez mais forte, opa, essa dor aqui é uma dor que você tem que ficar alerta e procurar ajuda médica. Dor que te acorda à noite. Você está dormindo bem, de repente acordou com uma dor, né? Você não tinha nenhuma dor, acordou com uma dor de cabeça, uma dor na barriga, uma dor em algum lugar do corpo. Opa, essa dor aí merece uma investigação. Pode não ser nada, mas ela Uhum. merece uma Atenção. atenção. É uma dor que vem associada com outro tipo de sintoma, por exemplo, febre, que é o sintoma mais comum, assim, né? Você tem lá uma dor de cabeça, mas vem uma febre junto. Puxa, será que não é alguma doença infecciosa ali que está afetando alguma coisa, sendo alguma coisa mais grave? Procura um médico, que é importante. Pessoa que tem câncer ou que teve câncer, está em tratamento ou já tratou um câncer, seja em qualquer lugar do corpo, né? Mulher, câncer do seio, mais comum, fez um tratamento para câncer do seio há 10 anos, está curada, está tudo bem. De repente apareceu uma dor em qualquer outro lugar do corpo, uma dor que não existia. De repente, puxa vida, mas essa dor aqui na minha barriga, aqui, eu não tinha, que estranha essa dor. Essa pessoa merece uma atenção mais imediata para procurar um profissional de saúde, né? Aquela pessoa que não tem nenhuma condição dessa, teve uma dorzinha, às vezes ela pode até se dar o luxo de esperar um pouco mais. Mas uma pessoa que já teve um câncer, um tratamento, ou está em tratamento para câncer, a gente tem que ficar alerta se não é um câncer que voltou, ou está fazendo o que a gente chama de metástase, né? Quando o câncer sai do lugar de origem dele, vai aparecer em algum outro lugar do corpo, né? Então, acho que esse Uhum. tipo de questão é importante. Mulheres grávidas ou que estão no puerpério é aquele período de 40 dias depois do nascimento do bebê, né? Então, mulheres tá na gestação ou tá no puerpério, apareceu uma dor, vai no médico, tá? Porque pode ser alguma coisa relacionada à gravidez, você tem uma vida ali a mais que está envolvida, né? E no puerpério tem riscos ali de fazer algum tipo de hemorragia, um sangramento, alguma coisa assim. Então, tem uma dor diferente, procura um profissional de saúde para a gente entender o que é. Pode não ser nada, pode ser tranquilo, mas pode indicar alguma condição mais complicada que às vezes requer atenção, uma pré-eclâmpsia, alguma condição de saúde ali que mereça um tipo de atenção mais importante, né? Falando em dor de cabeça, pessoas que nunca tiveram dor de cabeça, ou então que tinha dor de cabeça, mas ela mudou o padrão, principalmente depois ali dos 50 anos de idade. A pessoa nunca teve dor de cabeça na vida. Depois, na fase, quando tá mais adulto, idoso, né? Começa a ter dor de cabeça. Opa, essa merece uma atenção. Por mais que seja aquela dor de cabeça simples, mas merece conversar com o médico para a gente entender o que possa estar acontecendo ali. Porque no idoso pode indicar alguma coisa mais grave, né? Ou a dor de cabeça que mudou de padrão, né? Antes era sempre só de um lado da cabeça. E daí depois, com o passar do tempo, puxa, agora tá doendo do outro lado, tá estranha essa dor, ou mudou muita intensidade. Eu sempre tinha aquela dor de cabeça, era sempre de um jeitão, e agora ela mudou completamente, tá diferente do que era, tá com mais uma intensidade maior. Essa dor aí merece uma atenção. Outros sintomas podem estar associados, por exemplo, confusão mental, ou tontura, né? Você tem uma dor e você tá tonto, ou a pessoa está confusa, alguém te fala, meu, mas você não está falando coisa com coisa, está estranho, você tá esquisito. Essa tem que ir no pronto atendimento até, de uma Uhum. forma imediata, e que pode indicar alguma coisa mais grave. Quem faz abuso de remédio, né, toma muito remédio, começou a ter dor, opa, vai né, não tinha dor, porque o analgésico estava tirando a dor, e daí começou a ter dor de cabeça, procura um profissional de saúde, porque pode indicar alguma coisa diferente. E quem tem outro tipo de condição mais grave, por exemplo, faz tratamento para HIV, por exemplo, né, que é a doença infecciosa, apareceu alguma dor diferente, uma pessoa que está fazendo tratamento para HIV,
procura o médico também para investigar, ver como é que está lá a carga viral e tudo mais, para ver se não tem alguma coisa diferente. E acho que a última questão, dor quando você se machuca, né? Eu vejo é muito comum, a pessoa se machuca, tá lá trabalhando, fazendo alguma coisa, caiu uma caixa no pé, a pessoa tá com dor do pé, mas ela não vai procurar ajuda. Por mais que aquela dor tá difícil, não consegue colocar o pé no chão, ela não vai procurar ajuda. Vai no médico, pelo menos, às vezes precisa fazer um raio-x, ou pelo menos o médico examinar, às vezes não precisa do raio-x, às vezes só examinando já percebe, não, isso aqui não fraturou. Opa, parece que fraturou, vamos fazer um exame. Porque às vezes precisa de um tratamento, uma imobilização, um tratamento diferente, para evitar que essa dor se torne crônica, né? Ou às vezes uma fratura, daí o osso vai calcificar de uma forma errada, que vai te trazer um problema futuro, né? Então, é um trauma, bateu a cabeça, então mais grave ainda, né? Teve um acidente de carro, coisa assim. Muitas vezes eu vejo que as pessoas às vezes recusam atendimento, né? Eu lembro de uns anos atrás, um senhor bateu o carro lá na esquina perto de casa, e eu falei, não, eu chamei o SAMU, que ele já tá vindo. Não, eu não quero ir, eu tô bem. Não interessa, tem que ir, passar por um atendimento médico, para entender o contexto, ver como é que foi essa batida, esse trauma que aconteceu, e eventualmente fazer algum tipo de exame para descartar alguma coisa, porque isso pode eventualmente trazer alguma questão mais grave aí pro futuro. Muito importante, né, a gente ter essa conexão, né, de entender a dor como um sintoma, né, e a importância da gente olhar para esse sintoma, né, o nosso corpo está nos mostrando alguma coisa, e não é de forma nenhuma o ideal que a gente faça de conta que não está acontecendo nada, né, porque aí podem acontecer esses casos que o doutor citou agora, não é mesmo? Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje, né, sobre a dor. Quanta informação relevante, importante, a gente aprendeu bastante com o Dr. Ângelo sobre a parte de prevenção da dor, sobre a parte de tratamento da dor, né, sobre como o nosso estilo de vida, né, o equilíbrio, a qualidade de vida são formas de prevenir, então, a dor, que é algo que ninguém quer sentir, né, no dia a dia, mas às vezes a gente não tem muitas ações para poder evitar, para poder prevenir, né. Então, a gente conversou bastante aqui no podcast hoje sobre isso, né? Tivemos diversas dicas. Falamos também um pouquinho sobre os medicamentos, né? Os mais conhecidos. A importância também da gente não se automedicar, né? O doutor Ângelo trouxe aqui para a gente diversos alertas, da importância da gente ter esse cuidado, né? De procurar, né, atendimento médico, né? De ter um acompanhamento. Não podemos dar desculpa de consultas de 5 minutos, né? Porque o doutor Ângelo trouxe aqui a técnica da Slow Medicine, muito importante também, onde você vai ser, né, ouvido, né? Procure um profissional, de repente, né, na sua pesquisa que tem essa abordagem. Se a dor, né, o impedimento de procurar, né, ajuda, mas eu vou lá e vou ser atendido em 5 minutos e não vou ter atenção, né, não dá mais nem para dizer isso, porque nós estamos evoluindo muito com a medicina, né, e também com as formas de atendimento. Então, tudo isso é muito relevante aí para a gente olhar para a dor, né, e para todo o cenário que a pessoa está vivendo ali de sofrimento, ver o indivíduo, né, não a doença, e sim o indivíduo. Então, tudo isso são vantagens, né, são novidades, a gente pode dizer, né, doutor? Se for ver, acho que é algo mais moderno, mais de agora, né? Bom, a gente gostaria muito de agradecer ao Dr. Ângelo, né, pela sua participação aqui no podcast, por essas informações, né, tão ricas, contando, né, um pouco do que ele vivencia, da rotina dele, né, são coisas práticas que acontecem mesmo, e informação que você pode ter certeza, né, que é de referência, de qualidade, informação que você não vai encontrar aí dando um Google, né? A gente sabe que o Google tem muita coisa errada também, gente. Então, para quem acha que tá tudo no Google, cuidado, né? Tem muitos sites que não traz informação, né, de qualidade, informação segura, né, para pacientes. E saúde não é brincadeira. Então, a gente tem que procurar boas fontes. E aqui no nosso podcast, com toda certeza, você vai estar muito bem amparado, com profissionais de qualidade, profissionais realmente comprometidos com a saúde dos indivíduos. Certo? A gente convida vocês para continuarem nos acompanhando aqui nesse quadro Conversa com o Especialista, nos seguirem nas redes sociais, né? E vou pedir para o Dr. Ângelo, então, fazer a sua, né, se despedir da gente também, falar as últimas palavras dele aqui para a gente. Então, primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, né? Falando um pouquinho de saúde aí, né? Para tentar melhorar a saúde geral de todos, né? Acho que esse é o grande objetivo aqui, né? Você comentou da questão do Google, que tem muita informação lá errada, e realmente tem. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico aí à disposição aí para a gente gravar novos temas aí. Mais conversas. Isso aí. Além de agradecer muito o Dr. Ângelo, quero agradecer você também, ouvinte. Fique com a gente, continue, que vai ter muita coisa boa por aqui. Obrigada!